vocês? Oro a Deus para que sim. Bem, estamos aqui para mais um vídeo da série O que aconteceu comigo? Hoje é o nosso terceiro vídeo e vai tratar das causas. Então, através do olhar do paciente, quero conversar um pouco com você sobre a síndrome do pânico e o transtorno da ansiedade generalizada. Vamos lá? Olá, meus amores! Bem, estou aqui para a gente bater um papo, a gente trocar experiências, porque assim que você assistir a esse vídeo, eu acredito que no que você se identificar, você pode falar comigo através dos comentários aqui no meu canal no YouTube, pode também falar comigo lá no Face, @SimoneMeireles, ou no Instagram, @SimoneMeireles1, você me acha por lá e me segue também, que tem sempre alguns resumos. E você que ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, acione aquele sininho que ele vai te alertar quando chegar vídeo novo, tá certo? Então todos esses meios a gente pode interagir. Bem, eu sou radialista, sou pedagoga e contadora de histórias, para quem não me conhece, e estou passando por um processo de síndrome do pânico e transtorno da ansiedade generalizada. Já falei no início, no primeiro vídeo, sobre o conceito, o que é isso, mas de uma forma bem popular, porque eu estou falando, parafraseando a situação como um paciente. No segundo vídeo, nós falamos dos sintomas, que são vários sintomas. Falamos que nem todas as pessoas que estejam sofrendo um desses sintomas possa estar com esse problema, mas alertamos aí para que a pessoa busque ajuda profissional. E hoje, para falar das causas, eu gostaria de trazer uma história sobre uma menina que foi diagnosticada já na sua fase adulta com depressão, mas o caminho para isso foi realmente, digamos assim, parecia muito natural. Mas já já eu conto para você, tá? Agora vamos lá no nosso salmo, que é o Salmo 42, o salmo que faz parte dessa série. Para mais do que nunca, cada um de nós fortalecer a nossa fé, encher o coração e a mente de paz, essa que só vem do nosso Deus. O Salmo 42, no versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Como eu já falei nos outros vídeos, esse é um dos salmos, entre tantos outros e outras passagens bíblicas que me ajudaram e continuam me ajudando no meu dia a dia sempre. Bem, gente, causas. Eu até me contactei mais uma vez com minha psicóloga, a doutora Fernanda, a qual eu quero mandar um beijão no coração, esse anjo lindo. E perguntei para ela que forma eu poderia falar sobre as causas, porque é um passo, é um momento desse problema onde a gente só vai conseguir perceber quando já está diante de um profissional. Então a gente faz tipo um retrocesso, né? No nosso pensamento, vai voltando, vai pensando em coisas que nós já vivemos, para que a gente chegue de repente ou se aproxime, né, de um diagnóstico mais preciso. Mas como eu falei, eu quero contar a história de uma menina e vou usar um termo que foi lançado numa palestra através de uma professora minha, professora Cíntia, um beijo para ela, seu coração, pró, e que ficou marcado quando ela usou o termo pá dizer. Ela estava falando das mudanças de linguagem das gerações. E ela observando no trabalho dela, ela fazendo o laboratório dela, ela observando em algumas crianças numa escola, elas brincando e como elas contavam história, como elas produziam aquele momento na imaginação delas, o que elas estavam vivendo, e usavam o termo para dizer, traduzindo, para dizer. Há tempos mais passados a gente falava, faz de conta, era mais ou menos assim.
E isso foi passando, foi mudando até chegar ao pá-dizer. Eu sei que o assunto é sério, mas traz felicidade saber que a gente tem como tratar. E por isso eu tô sorrindo aqui hoje, até para te dar esperança, você que de repente pode estar passando por esse momento agora. E aí eu vou tratar com um pouco mais de humor, para ficar mais leve. Então, para dizer, uma menina tinha 4 anos quando ela quebrou o brinquedo que ela mais gostava. Chorou, 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 mas aí foi acalmada e foi ficando tudo bem. Passaram-se os anos, lá com seus 9 aninhos, ela tirou sua primeira nota vermelha. Ah, chorou, 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 mas foi sendo acalmada, conscientizada e se acalmou e passou. Aí lá com seus 15, 16 aninhos, o primeiro namoradinho dela, que ela tanto gostava, terminou com ela. Ah, ela chorou, mas chorou, chorou, chorou tanto, tanto, tanto. E foi consolada, abraçada e passou. Lá para os seus 21, 22 anos, ela perdeu R$ 2. Sim, R$ 2. E aí, ela entrou em depressão. É isso mesmo. Aí a gente se pergunta, mas por causa de R$ 2 ela ficou com depressão? Pronto. Tá aí a ajuda do profissional. Não foi exatamente o valor, ela perder os R$ 2. Foi um acúmulo de situações, de acordo com a criação daquela criança, de acordo com como ela enxerga as frustrações, como ela lidar com as frustrações, como ela foi ajudada a lidar com as frustrações, que esse acúmulo de situações que são normais, naturais, ou deveriam ser, ou pelo menos explanadas de forma mais consciente para cada criança, que trouxe nesse futuro essa fragilidade, digamos assim, para ela desenvolver uma depressão. Então, assim, não há uma causa fixa, né, de a gente falar assim, olha, a depressão é causada por tal alimento, não é? Por perdas. Também. Mas são várias e várias e várias causas. Então, para falar de mim, eu tive que percorrer também, lá da minha infância até a Simone de hoje. Enfim, então eu sou a terceira filha entre 5. Minha mãe sempre teve assim, ó, menina, menino, menina, menino, menina. Então formaram-se os casais, não é? E dizem que tem aí uma história do filho do meio, que fica um pouquinho assim de lado, enfim. Eu nunca percebi muito isso. Com o passar dos anos, que eu fui sentindo algumas diferenças, talvez porque eu gostasse de resolver as coisas, sempre fui muito assim dinâmica. E minha mãe me confiava muito coisas que não confiava aos meus irmãos, e aquilo me deixava assim, sabe, vaidosa. Mas lá no meu íntimo, possivelmente eu sentia falta, né, de uma questão mais calorosa, de que eu não precisasse ser dinâmica, ágil para ser elogiada, para sentir que a atenção também estava voltada para mim. Mas isso eu não pensava na época, né? E assim eu fui crescendo, meus irmãos também, cada um nos seus caminhos. Uma certa vez eu morava numa ilha aqui perto, e para vir estudar a gente tinha que vir de barco. O barco na época era pequeno. E minha mãe ficava com medo, é o que ela me diz hoje, na época também, de que eu atravessasse o mar para vir estudar. Só que meus outros 2 irmãos atravessavam o mar. E aí ela me colocou aqui na casa de uma tia minha para que eu estudasse sem precisar atravessar o mar. Mas eu não conseguia aceitar aquilo, eu não entendia aquilo. Mesmo que ela me explicasse que porque ela tinha medo e tal, eu não entendia. Até que um dia eu combinei com um priminho meu, que ele que me trazia para casa, me levava para casa, de que eu tinha me perdido dele, que eu não sabia voltar para casa aqui na cidade de Valença, e eu iria voltar lá para a ilha. E assim eu fiz. Ao chegar em casa, eu me deparei com aquela cena, que a gente chegava à noite, quem estudava à tarde chegava à noite em casa. Meus pais no sofá,
meus irmãos ali nos pés deles, ali no sofá, assistindo TV, brincando um com o outro. O que eu queria, o aconchego que eu queria. E aí eu me sentia excluída daquele lugar, daquele momento, daquela situação. Mesmo sabendo que minha mãe estava fazendo aquilo porque ela me ama, porque ela estava com cuidado comigo, mas enquanto criança, com 9 anos, 10 anos, eu não conseguia compreender isso de uma forma muito clara. Possivelmente essas questões foram acumulando em mim, eu fui crescendo uma menina muito responsável, uma menina preocupada em agradar a sua mãe, né? Em estar sempre assim, à disposição, sem dizer não. Acredito que isso era para de repente ter a atenção que eu sentia falta. Mas minha mãe, meu pai, meus pais sempre me trataram muito bem. Sempre me trataram muito bem. Só que é aí que tá. A gente não sabe em 100% e ninguém sabe como lidar com determinadas situações quando a gente está tratando de criança, né? Como ela vai reagir? E naquela época não se tinha muita conversa com o filho, né? Assim, pronto. Pronto, gente. Então aí fui crescendo, enfim, veio a fase de namoro, né? Namoradinhos, enfim, tal, normal, como todo mundo. Até que chegou a um casamento, onde eu gostava muito da pessoa, enfim, mas não deu certo. Eu me descobri uma pessoa insegura, ciumenta, mas eu não entendia por que eu sentia aquilo, eu não queria sentir aquilo, né? E, enfim, esses fatores vieram somando com possivelmente a outra parte, né? Também tinha suas razões e tinha suas vontades que não combinavam com o meu perfil, e aí veio o término. Mas antes disso, eu engravidei, tive minha primeira neném. Com 2 dias de nascida, ela veio a falecer porque ela engoliu e aspirou o líquido amniótico. Na época aqui na cidade não se tinha tanta assistência para essas emergências, enfim. E aí aconteceu que a neném não resistiu, então passaram-se uns 3, 4 anos, o casamento também não resistiu, não é? Então assim, e essas coisas foram acontecendo, mas eu sempre ali, em pé, trabalhando, gostava sempre de música, tive um período também que eu cantava, gostava muito desse período em que eu vivia um pouco da música, mas não deu, na época que era bem mais complicado, e para viajar ficava difícil, enfim. Então, gente, cheguei a uma fase onde eu encontrei a música na minha vida através do rádio. E por sinal, eu quero mandar um beijo pro Dorival Lemos, eu chamo ele de meu amigo, meu mestre, meu professor. No show de calouros, ele fazia show de calouros, e aí eu cantei, o pessoal gostou muito, eu ganhei uns 2 ou 3 shows de calouros. E aí me acendeu aquela vontade de trabalhar no rádio. Então eu falei com um amigo, um tio e um amigo que tinham me dito que eram conhecidos de Dorival e que eu falasse com eles para ver a possibilidade. Assim eu fiz, aí cheguei até Dorival, olha, no momento não temos vaga, mas grave aí uma fita, na época era fita, fazendo 3 tipos de locução. Uma fazendo reportagem, a outra apresentando um programa e a outra, eu não recordo bem se era fazendo comercial, eu não recordo muito bem. E aí eu fiz essa fita através de um amigo, Marinaldo. Um abraço, meu querido, para você. Ele que tem um estúdio, ó, profissional. Na época era ali no Calçadão. E aí, como eu não tinha din-din, a gente fez uma permuta. Eu faria esse material com ele, mas ele poderia gravar alguma coisa com a minha voz e a gente iria trocar esses serviços. Assim foi feito, eu entreguei a Dorival, levou um tempo, alguns meses, até que surgiu uma vaga e eu fui para o rádio. Então, aquele momento inicial de muita tensão, eu sempre, como falei aqui no início, sempre busquei ser muito responsável, fazer sempre o melhor que eu pudesse fazer. E vinham os desafios e eu os encarava, mas confesso que eu sentia muito medo, eu sentia aquele frio na barriga, eu sentia aquela insegurança forte de lá de trás.
Mas eu encarava aquilo porque eu tinha aprendido na vida que eu precisava me virar. Eu tinha que me virar. Mas ali né, o corpo da gente vai só sendo sugado, né? E eu fui trabalhar na Rádio Clube de Valença, onde eu comecei, a M, sendo noticiarista. Na época a gente esperava o Jornal Vim de Salvador para a gente retirar as matérias que mais se aproximassem aqui do nosso cotidiano, que mais interessasse para a nossa comunidade, para a nossa região. E era datilografada, assinada, enfim, eu entrava de meia em meia hora no ar para levar notícias políticas, esportivas, de cunho geral. Depois eles gostaram do meu trabalho e aí surgiu o espaço de um programa, o qual eu mesma produzi esse programa, nome, vinhetas, conteúdo, que foi o Alô Doçura, e foi realmente um momento lindo para mim no rádio. Nesse meio tempo aí, isso aconteceu antes desse casamento que eu falei antes para vocês, eu pulei um pouquinho. Mas eu já tinha um relacionamento sério com esse que tinha sido meu esposo, e ali a gente estava né, se relacionando. A minha intenção era séria, ele dizia também que era, mas eu passei por muita saudade, por muita distância, e até chegar um momento de frieza, um momento de mudança. Mesmo assim, chegamos ao casamento, né, com a filhinha, e aconteceu o falecimento e o término. Enfim, gente, é assim. É interessante que não é nada que ninguém, ou que a maioria das pessoas já não tenha passado, não tenha vivido, não saiba de alguém, né? O que eu quero trazer, na verdade, com esses detalhes, é para que fique claro sobre as causas de cada pessoa em relação a esse tipo de problema de saúde, é que tem muito a ver com a sua criação, tem muito a ver de como você foi trabalhado em relação às sensações da vida, né? Como você convivia com essas coisas, o que te diziam, o que te ensinavam, como você percebia as coisas. E tem também a questão do seu jeito de ser, né? Da genética, da sua índole. E somando tudo isso, aí as causas vão vir para cada pessoa, né? De uma forma diferente. No meu caso, digamos que o ponto que chama mais atenção é a questão materna, né? Apesar de minha mãe me tratar muito bem, mas foi dessa forma que aquela criança entendeu. E ali ela foi trazendo pro resto da vida, no resto da vida não, mas para sua vida, sem compreender muito bem aquilo, até que chega um momento que o seu corpo diz basta, agora você tem que parar e começar a entender tudo isso, administrar tudo isso, conviver com tudo isso, perceber a sua importância, o seu valor, a sua pessoa, o seu eu, que é o que eu estou fazendo e tem me feito muito bem. Já diz a palavra do nosso Deus, não é? Amar é o próximo como a ti mesmo. Às vezes isso fica esquecido quando a gente se sente carente, quando a gente é uma pessoa que tem carência, quando a gente é uma pessoa que viu e veio de outras pessoas que de repente também tinham isso, né? Aí vem o ciúme como causa, aí vem a insegurança, enfim, gente, aí eu acho que eu tô falando até muito aqui no vídeo. Então, causas são realmente situações diferentes, mas que trazem com consequência esse mesmo problema, que no caso desse problema que eu tô falando aqui, que é a síndrome do pânico e transtorno da ansiedade generalizada. Então, não tem como lhe dizer exatamente. Ó, foi aquele ponto. Lembra da história da menina que eu contei há pouco? Só pra gente ter uma noção, a gente como pais, ter cuidado com os nossos pequenos, a gente como família, sociedade. É importante a gente olhar para o outro com um olhar de compaixão, um olhar de se colocar no lugar do outro, sabe? Porque assim, a vida ela nos ensina de várias formas e muitas vezes de formas dolorosas. Eu precisava aprender a me amar. Eu precisava aprender a importância que eu tinha. Eu precisava aprender
que mesmo sentindo coisas que podem ter sido do meu jeito de perceber, eu tinha que olhar o outro lado, eu tinha que olhar outros ângulos da história. Só que isso vem com o tempo. E é isso. Eu vou finalizar o vídeo, que já está muito extenso, mas eu espero que você possa fazer reflexão da sua história, da sua vida, e que você possa encontrar profissionais para te ajudar. Eu acredito em Deus. Deus me ajuda em todos os momentos da minha vida. Ele foi aquele que norteou tudo o que aconteceu e tem norteado. Eu agradeço a Ele por esse imenso amor na minha vida e não será diferente com você. Exercite a sua fé, tá bom? Então, fechando aqui esse terceiro vídeo da série O que aconteceu comigo, falando de causas, eu finalizo dizendo o seguinte: as causas, elas não trazem uma ordem, elas não têm um ponto fixo. Elas vêm de acordo com a história de cada um, com as percepções que cada um tem. É isso. O celular já está descarregando aqui. Então, finalizo deixando um beijo no seu coração. Lembrando que semana que vem teremos aí o quarto vídeo, que vai falar sobre aceitação. Muito importante. Espero você nesse próximo vídeo e no decorrer da semana, quem sabe, vídeos com os pedidos do nosso vídeo o quê? Beijo, fica com Deus e até lá.